Olá, queridos! Bem-vindos a mais um Clima Astrológico. Hoje vamos falar do dia 21 de setembro a 6 de outubro. Queridos, incríveis, maravilhosos, pessoas, como estamos pós-eclipse? Tivemos um eclipse lunar em Peixes no dia 7 de setembro, independência do Brasil, e foi o próprio furdúncio, né? A própria Uau! Quem diz, né, que o eclipse não funciona, olha isso tudo que aconteceu coletivamente, principalmente aqui no Brasil, nessa quinzena do eclipse. Então, né, autoexplicativo, ainda mais no dia da independência. Falei sobre isso, né, que fazer aniversário em eclipse é sempre muito relevante. Aí o Brasil faz aniversário no eclipse e olha só o que acontece para a pátria, né? Temos um evento conectado à história da pátria. Isso é realmente história acontecendo e astrologia sendo astrologia, né? Bem previsível até, de certa forma, dos eventos. Então, tivemos aí um bom auê. Falei que era um eclipse mais positivo, né? Lembra disso? Falei, eu achei positivos, né? Enfim. Mas, assim, na minha vida pessoal também não foi um eclipse, por enquanto, né? Dá até medo da gente falar as coisas, assim. A característica do último eclipse, ela não estava muito pesada, ela não tinha uma carga. Eclipse é sempre eclipse, gente. Eclipse é mudança de ritmo. As coisas estão indo numa certa vibração e elas mudam e vão para um outro patamar, para um outro ponto. Então, claro, para cada pessoa na vida individual, dependendo do que tocar no mapa, vai trazer efeitos. Se a pessoa está passando por trânsitos desafiadores e esse eclipse ativar uma configuração, pode sim, claro, né? Ficar numa energia mais desafiadora. Mas em si, o eclipse, olhando ele por si, não tinha tanto desafio. O mesmo não posso dizer do eclipse que nos aguarda aqui no dia 21 de setembro, tá? Então eu já vou direto ao ponto. Temos pouquíssimos eventos da quinzena, é impressionante assim. Quando eu olho os eclipses que aconteceram no começo do ano, tinha Vênus retrógrada, foi ali entre março e começo de abril. Eu comentei com vocês que aquele primeiro bloco do ano eu nunca vi tanto aspecto no dia a dia como naquele período. O céu estava muito ativado, tinha muitas sinapses acontecendo ao mesmo tempo no céu, ali naqueles eclipses, que foi perto do carnaval e tudo mais. Foi perto do Tarifaço, né? Foi bem ali. E a entrada de Saturno e Netuno em Áries seguiu, foi naquele processo ali. Já essa segunda leva de eclipses calha de não ter tantos aspectos rolando. Então, vocês vão ver, tem pouquinha coisa aqui. Isso até, de certa forma, dá um alívio, porque ter um eclipse, eclipses por si só já são intensos, mas quando a gente tem já, além dos eclipses, um monte de outras coisas do dia a dia, do cotidiano sendo ativadas, aspectos de Mercúrio, aspectos de Marte e tal, aquilo traz uma sobrecarga, né, do nosso sistema. Esses eclipses, apesar de serem intensos, principalmente esse segundo ser bem desafiador, tipo assim, poderia ser pior. Sempre gosto de olhar o copo mais cheio, né? Então, os eclipses poderiam ser mais desafiadores do que eles estão agora. Porém, esse segundo aqui, a gente não vamos estar gostando desse eclipse, mas tem pouquinha coisa acontecendo na quinzena, tá? Vou apresentar essas coisas para vocês. Então, estamos em plena temporada de eclipses. O eclipse que a gente vai ter aqui dia 21 é solar, então ele é uma lua nova, ele é um reset, ele abre para a lua cheia em Áries. A lua cheia em Áries do dia 7 não vai ser, de outubro, não vai ser eclipse, porém, como ela sucede um eclipse solar, ela é mais carregada, mais cheia de energia do que uma lua cheia normal, pensando em termos de energéticos, tá? Então a temporada de eclipse segue aí nessa lunação de 21 de setembro. Daí, no dia 21 a gente vai ter o eclipse, é os 29 graus de Virgem. É a segunda lua nova em Virgem. Nós tivemos a lua nova em Virgem um mês atrás, não lembro a data, não pensei sobre buscar essa data, mas tivemos, né, antes do eclipse lunar do dia 7 de setembro. E agora é a segunda. Como eu comentei, como a primeira lua nova em Virgem foi no zero, ou num grau de Virgem, deu tempo do Sol andar, chegar no último grau e a Lua alcançar e fazer mais uma lunação, sendo um eclipse em Virgem, tá? Então, nos 29 graus, nos 45 do segundo tempo. Vamos falar sobre isso.
No dia 22, logo na sequência, Marte entra em Escorpião. E aí, nesse mesmo movimento, ele vai fazer uma quadratura para o Plutão no dia 24 de setembro. E é só isso que temos, tá? Então, vamos dar uma olhadinha, no mapa em si. Meu Deus. Deixa eu até dar uma tossidinha. Perdão, gente, né? Tirar um pigarrinho e tal. Vamos por partes. Só visualmente, quando a gente já olha esse mapa, tá um pouco poluído, né? Um pouquinho poluída essa imagem. Aí a gente tem, ao mesmo tempo que aspectos super favorecidos, aspectos super desafiadores. Isso daqui é como se fosse assim um liquidificador, né? Jogou tudo ali, vamos bater. Tá meio que isso. Então vamos por partes. O eclipse vai acontecer no dia 21 de setembro, não vai ser visto aqui. Aliás, eu nem lembro onde que vai ser visto, acho que é lá no Alasca. Não, é lá na. Enfim, é num lugar assim que não, acho que não vai ver lugar nenhum. Eu acho. É que esses tempos eu andei olhando os eclipses dos próximos anos, onde que ia acontecer cada um, e eu acabei já nem lembrando mais qual que é esse daqui. Então, porque também não importa, porque não vai ser visto aqui no Brasil. Se fosse ser visto aqui no Brasil, eu ia falar aqui para vocês. Mas não vai ser visto. Ele vai acontecer no dia 21 de setembro, às 4h54 da tarde, aqui do horário de Brasília. Então, é esse o horário ápice, né, que a gente vai estar sentindo eclipse. Obviamente, eclipses e as luas novas e cheias, qualquer aspecto astrológico, ele não é uma porta que cai do céu e abre. Tudo, né, nesse universo, nesse sistema causal que a gente está, vai surgindo devagarzinho, acontece, né, entra em ápice e depois vai sumindo. A mesma coisa, luas novas e cheias, a gente passa pela minguante, é como a semente, ela vira flor, daí ela morre, aí ela vai virar outra semente que daí vai surgir. Talvez a gente não esteja consciente desses processos na nossa vida, né? De onde que vêm as coisas, mas elas sempre estão num processo causal. Às vezes o processo causal está vindo de outras vidas, né? Das coisas que vieram de outros lugares onde a gente colocou aquilo em movimento e não conseguimos ver com o olho terrestre, mas as coisas têm isso, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre comento com os alunos, com os clientes, é que as luas e os eclipses, você já vai sentir alguns dias antes a própria energia do que está surgindo, não é ali na hora só do eclipse em diante, né? Mas principalmente eu falo, presta atenção um pouquinho antes do eclipse, mas presta atenção nos 15 dias que vão seguir da lua nova, cheia e principalmente dos eclipses, porque é nos 15 dias que seguem que a gente vê sobre o que o eclipse está falando, né? Qual a energia que ele está trazendo para a gente trabalhar. Então, obviamente, vamos até a lua cheia em Áries prestar atenção o que está surgindo na minha vida. Então, legal. Essa é a primeira dica de qualquer eclipse para sacar as informações. Então, ver os sonhos que vocês estão tendo, as informações. Porque às vezes é assim, você tá de boa, você tá lá, né? Se escondendo no seu bunker para que nada aconteça, aí você recebe aquela mensagem, aí você recebe aquele e-mail, aí alguém te conta alguma coisa, né? Não tem como a gente fugir. Então, olha só, vamos por partes. Primeira coisa que vocês têm que fazer: ir lá no setor virgem do seu mapa astral. Tiffany, eu não sei fazer isso. No meu vídeo, sempre tem aqui na descrição um vídeo de graça aberto que eu fiz para você entender no seu mapa astral como funciona, a explicação das casas astrológicas e tudo. Então tá tudo aí de graça aberto para você fazer, para que possamos aprofundar aqui nos vídeos. No 29 graus de virgem, você vai olhar lá, vai fazer um pontinho no seu mapa e vai descobrir que casa astrológica é essa do seu mapa astral, porque é ali que tem uma nova semente sendo plantada. E é uma semente vitaminada, porque é uma semente de eclipse, então é uma semente mais potente, mais predestinada, mais kármica, com potencial de mudar o ritmo. Legal. Só que o que acontece? Como eu estava explicando, a outra lua nova, segunda lua nova em Virgem, ela aconteceu aqui, ó, no comecinho de Virgem. Então, provavelmente isso está englobando aí dois setores do seu mapa, talvez uma casa e outra. Para algumas pessoas vai ser praticamente a mesma casa, mas para algumas pessoas pode ser que, por exemplo, vamos supor que eu estivesse olhando esse mapa aqui, né? Dessa pessoa. A lua nova em Virgem teria sido
na casa 6, a número um, né? E essa daqui estaria acontecendo na casa 7. E teve a lua cheia do eclipse aqui nos 15 graus de peixes, que teria sido a casa um para essa pessoa. Legal. Mas o foco agora é o seguinte: 29 graus de virgem. Então, olha para esse setor e reflete. Como um todo, gente, esse setor, virgem e peixes, é um setor que está sendo chamado para ser visto assim como uma última chance, vamos dizer assim. Por quê? Saturno e Netuno estão terminando a jornada deles em peixes. Eles entraram em Áries aqui no meio do ano, ficaram lá um tempão. Agora Saturno já voltou para o signo de peixes, onde ele vai ficar aí até o comecinho do ano que vem. O Netuno logo, logo está voltando para peixes, onde também fica até o comecinho do ano que vem. Eles não se separam mais, eles vão juntinhos até Peixes, depois voltam juntinhos até Áries, onde eles ficam praticamente o primeiro semestre ali, né? Até maio, junho, mais ou menos, eles devem estar bem juntinhos. E aí, o que que acontece? Esse ano de 2025, a gente teve a oportunidade de vislumbrar novos horizontes, que é o setor Áries do nosso mapa astral. Aí a gente foi, abriu o caminho, mas de repente falou assim: agora chegou o máximo que a gente consegue caminhar. Ficou faltando algumas coisas que a gente deixou no caminho. A gente deixou cair a nossa blusa, a gente deixou cair o livro, a gente deixou cair uns negócios lá atrás. Não podemos ir para frente sem aquelas coisas, então vamos voltar para trás, organizar um pouquinho mais esse setor para que possamos ir para frente organizadinhos, tá? É como se fosse um sistema do pêndulo. A gente chegou no máximo que deu para esse lado de cá. Agora nós temos que voltar para cá para depois pegar energia para ir para frente. O pêndulo não vai para lugar nenhum, eu acho, né? Mas fica parado. Mas vocês entenderam o raciocínio. Então, o fato de Saturno e Netuno estarem voltando agora no final do ano para o signo de Peixes e nós termos duas luas em Virgem, sendo que uma é o eclipse nos 29 graus, nos pede, nos grita, né, nos comanda a olhar para o setor Virgem e Peixes como um todo do nosso mapa com carinho e pensar: o que está acontecendo nesse setor na minha vida desde 2023, quando Saturno entrou em Peixes? O que de 2023 para cá aconteceu nesse setor? O que mudou? O que não mudou? O que eu refleti? É a repescagem, é a última chance de eu olhar para isso. Então, claro que o Saturno voltando para cá já está demandando isso. Então, por exemplo, vamos supor que essa pessoa aqui fosse se esse mapa aqui fosse uma pessoa, né? Que é o mapa da Lua, mas se fosse uma pessoa. Essa pessoa estaria total aqui numa reintegração de identidade. Eu não sou mais quem eu era, mas eu não sei quem eu sou. Eu estou confusa, eu queria ir para frente, fazer aquele projeto, aí de repente o projeto trava. Por quê? Porque não é hora de fazer projeto, é hora de pensar em quem eu sou e o que que eu gosto, e o que que eu quero, e quem, o que que eu estou fazendo nesse planeta, porque a casa um é sobre identidade, né? Então, como que está meu corpo, como que está minha personalidade, quem eu sou, já nem sei mais, não sei o que eu quero, não sei o que eu gosto. Casa um tem, quando o Saturno está na casa um tem essa sensação de, oi, não entendi nada, nem sei mais quem eu sou, nem sei para onde que eu estava indo, né? E aí, a pessoa foi, e de repente agora sentiu, opa, pera, mas acho que eu não estou pronto para continuar esse processo. Eu ainda não entendi muito bem quem eu sou, o que que eu estou fazendo aqui, quais são os meus objetivos, eu estou sem clareza. Então, todo esse processo de continuar examinando e resgatando quem eu sou. Se fosse na casa 2 das finanças, a pessoa ia ainda estar pensando, mas espera, será que eu quero gastar o meu tempo com isso? Será que eu estou ganhando dinheiro de uma forma que eu gosto? Está me faltando dinheiro? Será que eu estou sabendo fazer a gestão? Se for na carreira, na casa 10, o pessoal que tem ascendente em gêmeos, mas eu estou fazendo o que eu quero, eu estou fazendo o que eu gosto, é isso mesmo, eu me lido bem com o meu chefe, eu estou seguindo a minha vocação, tá tudo errado, quero começar de novo, não, nossa, estou subindo, estou com muita responsabilidade, enfim. Então, para cada pessoa o peso do setor peixe está aí com tudo. Agora voltou para a repescagem final nesse setor da vida de vocês. Só que o lado oposto, que é o finalzinho de Virgem, está sendo também chamado para falar assim: olha para mim também. Eu preciso que você preste atenção nesse lugar. E o que é hiper importante desse eclipse, dessa configuração?
Primeiro foco, Virgem e Peixes. Que eixo é esse no meu mapa astral? Desde 2023, como que isso tá, principalmente no setor peixes, mas é claro que, por exemplo, se a pessoa tem coisas em Virgem, o setor peixes está sendo ativado, mas aí começa a ter uma oposição à Virgem. Então, por isso que é importante trazer os dois signos, tá bom? Esse eixo do meu mapa astral, essas casas astrológicas do meu mapa astral, o que elas são, sobre o que elas falam, como que desde 2023 isso vem sendo chamado para ser trazido à consciência através de dificuldades, de novos começos, de aberturas, de fechamentos, como que está isso? Primeiro ponto. Um. Ponto dois. O que que surgiu no eclipse, na lua nova de Virgem, primeiro, depois agora no eclipse do dia 7 de setembro, o que que surgiu em relação a esse tema? E o que mais precisa vir agora nesse setor, que é o último aqui, né? Que vai ser chamado. Então, fazer a ligação dos pontos para entender, né? O que tá, cada eclipse e lua nova está trazendo. Então, você já teve a lua nova em Virgem, por exemplo. Gente, eu não consigo lembrar o dia da lua nova. Estou com a memória falha nesse ponto. Foi, sei lá. Mas foi tão engraçado. Surgiu uma coisa hiper boba e hiper curiosa para mim na lua nova. Lua nova em Virgem, a minha pia entupiu. Eu tive que desentupir uma pia. Parece bobo, né? É uma coisinha boba. A pia entupiu. Mas virgem, limpeza, não entupiu ponto horroroso, tá, gente? Foi uma micro, uma lentidão do fluxo da água, tá? Pra vocês não acharem que foi um drama aqui em casa. Não foi, só foi uma micro entupidinha, nem chegou a entupir, mas ficou slow motion a água descendo. Daí eu fui, né, liberar a pia. Eu senti aquilo tão simbólico, porque foi bem na lua nova, assim. Eu falei, nossa, eu tô tendo que desentupir uma pia numa lua nova em Virgem, que fala sobre purificação, limpeza, discernimento e eliminação. Então, é sincrônico, né? Aí a lua cheia, o eclipse em peixes, trouxe mais alguma coisa, culminação, que vocês estão trabalhando agora, e vamos observar então nos próximos dias o que que surge por último, através desse setor. Só que tem um adendo. A lua nova. Caramba, perdão. O eclipse é muito lua, eclipse, peixes, é muita coisa, né? Essa lua nova aqui do. Não é que eu falei de novo? O eclipse lunar em peixes, que aconteceu no dia 7 de setembro, por que que eu falei que ele era mais positivo? Um, por causa da configuração que ele estava, que não era uma configuração dramática, não tinha assim, uma tensão no céu, mas ele estava conectado ao nó do norte. O nó do norte, ele é o setor do nosso mapa que está crescendo, evoluindo, indo para frente, tá? E o nó do sul, ele está conectado a talentos muito bem desenvolvidos no nosso mapa, mas quando ele é ativado, principalmente por eclipses, assim, quando eles acontecem, ele chama para algum tipo de eliminação e purgação, tá? Então, esse eclipse em si só está super tenso, mas ele está conectado também ao nó do sul e Virgem também fala sobre eliminação. Então, os próximos 15 dias que seguem falam muito sobre purgação, eliminação e jogar fora mesmo. Melhor momento para fazer aquela faxina de fim de ano, começar, né? A faxina de fim de ano, gente, do cotidiano, da casa, a nossa casa ela é um símbolo de como que a gente está por dentro, né? Você pode ver, quando você não está muito legal, a tua casa ela vai refletir isso. E pode ver, períodos que a gente está passando, ou está muito corrido, ou está passando por alguma dificuldade, às vezes você vai ver assim, até a pessoa mais arrumada, eu, por exemplo, sou super organizada na minha casa, mas eu percebo que quando eu não estou muito legal, de repente alguma coisa se amontou aí no canto da minha casa, sabe? Aquela pendência, aquela fronha que descosturou e que você deixou ali que você ia mandar arrumar, enfim, sabe? Assim, vão se acumulando as coisinhas. Tem algumas pessoas que são sempre meio acumuladas, conheço várias, né? Mas não estamos julgando, não estamos aqui julgando ninguém. Então, quem nunca faz a limpeza sempre é daí de repente nesses momentos atingido por um maremoto de coisas caóticas e fala: "Ai, o eclipse me fez, não sei o quê". Nunca é a pessoa. É sempre o eclipse, o Saturno, o Júpiter que fez alguma coisa para mim. Até o Júpiter toma daí na cabeça. Não, gente, é os padrões, né, de vidas e vidas e vidas, ou dessa vida inteirinha que vão aí, vão ser agitados, né, gatilhados para trazer para você aquilo que você precisa olhar. Então, a quantidade de, entre aspas, sujeira
que surgir agora nessa quinzena é o que precisa ser jogado fora, né? Exterminado. Precisa rolar um faxinão, gente. Faxinão espiritual, faxinão emocional, físico. É isso que está sendo pedido agora. Por quê também? Então, o Nó do Sul vai pedir algum tipo de eliminação, purgação, finalização. Ponto. E 29 graus, a última chance, né? O último grau de Virgem e o último momento que Saturno e Netuno têm aqui nesse signo de peixes. Os eclipses, eles têm uma duração no tempo. Na verdade, as luas novas e cheias, todas elas, na verdade, duram aí de 6 meses, um ano, né? A gente fala delas curtinho aqui, porque, né, enfim, a gente não está fazendo um trabalho de análise mais longo, que nem eu faço lá no manual. Os eclipses, eles, se você for pensar, toda lua nova, ela tem duração de um ano, porque a lua nova vai acontecer num signo, aqui, por exemplo, em Virgem, e ela só vai ter outra, teoricamente só tem uma por ano, certo? Então ela só vai acontecer de novo em Virgem daqui a um ano, quando o pessoal de Virgem estiver fazendo aniversário. Então, tudo que abre agora, na verdade, tem duração de um ano. Mas como a gente também, né, eu tenho que trabalhar um pouquinho só para, né, trazer assim, vamos pensar em 6 meses só para, né, não deixar tão amplo. A gente vai ter um eclipse, os eclipses do começo do ano que vem vão ativar esse setor de novo, mais uma vez, e vai ser o período que vai ser ali por fevereiro, março, que vai ser quando a gente vai ter a conjunção desses dois já em Áries, e todo esse setor peixes vai sair de operação. Então, a gente tem daqui até fevereiro, março, que esse eclipse trouxer à tona, dura até fevereiro, março, essa finalização, essa reorganização. E claro, eu vou contando para vocês aqui aos pouquinhos, porque isso é um processo. Daqui a pouquinho o Netuno entra em peixes, daí a gente vai seguir até o finzinho de peixes, ainda vai acontecer um grande trígono de água, as coisas ainda vão desenvolver, daí depois eles vão começar a andar para frente, daí eles vão entrar em Áries. Então tem todo um processo que eu prometo, que eu vou contando aos pouquinhos aqui para vocês, mas agora é a hora, de fato, da repescagem, de algo aparecer e falar assim, tá, a gente precisa trabalhar isso nos próximos 6 meses. Isso precisa ser resolvido. Não dá para continuar. Não dá para ir para frente. Dá para ir para frente? Dá. Mas aí, quem for para frente, sem olhar para esse setor bonitinho, vai carregar a bagagem, tá? Então, resumo. Primeira coisa que vocês fazem, olhem o setor virgem peixes. Segunda coisa, vamos pensar que estamos trabalhando com eliminação, purgação, energia de virgem, né? De análise, de fazer o faxinão, tá? E por último, não, não é por último, e mais importante ainda, os aspectos desse eclipse que estão horríveis. Horrível. Até tomando aguinha. Horrível, tá? Não gosto, tá horroroso. Então, assim, não vai ser gostoso esse processo. Vai rolar várias brigas, vários estresses com várias pessoas, tá? O céu não tá legal. Então, a gente tem Saturno e Netuno aqui, o eclipse está em oposição a esses dois, vai ser confuso, vai ser bloqueado, vai ser tenso, isso já está rolando, tá? Eu tô gravando hoje, eu acho que hoje é dia. Eu nunca sei o dia, vocês sabem que eu nunca sei que dia que eu tô né, na encarnação. Eu acho que hoje é dia 19. Hoje é quinta-feira, se eu sei. O dia da semana eu sempre sei. Hoje é quinta-feira, né? E como o Sol já está fazendo oposição, já está aplicando essa oposição, então, assim, a gente veio daquele eclipse lunar que até não foi tão. Foi mais tranquilo. Eclipse é sempre mais chatinho, né? Mas não foi tão ruim. Agora, amores, já nessa semana, esse eclipse é domingo, a gente já tá ficando azedo. Pode reparar, já tá ficando azedo, vai começar a ficar azedo, vai começar a ficar estranho. E Saturno é bloqueio, é limitação, é karma. E Netuno é confusão, é delírio, é não entendi nada. Então, esse eclipse ativa todo o processo coletivo também, tá? Dos conflitos que a gente está tendo. Então, a gente vai ver muita coisa aí na quinzena surgindo no nível coletivo, dessas brigas, desses conflitos todos que estão tendo. Isso daí vai para o ventilador, porque se entramos em Áries e essas novas dinâmicas coletivas surgiram, né, de poder, mas agora está tudo sendo revisado. Então, tipo assim, tudo que foi declarado vai começar a ser revisado, vai ficar meio confuso. Então, assim, coletivamente, manhaca, provavelmente a gente vai perceber. Então, deixa aí. A gente já tem muito problema no nosso individual, né? E
a minha dica para vocês é assim, não fujam, mas também não procurem muita briga, não tomem decisões também super dramáticas. As coisas vão se encaminhar meio que sozinho, as decisões vão acontecer de qualquer forma, não é para fugir e falar assim, ah, não vou decidir nada. Tem uma coisa super importante para você decidir, não vou decidir nada, vou esperar passar o eclipse. Meio que não vai dar, sabe? Quando daí a coisa vai surgindo, você fala assim, ah, eu não quero falar com tal pessoa porque eu vou esperar o eclipse para passar, mas eu preciso resolver aquilo. Aquela pessoa vai te procurar, ela vai encontrar você na rua, aquilo às vezes, se tiver que acontecer, vai te encontrar. Mas o que eu quero que vocês façam não é fugir, mas é respirar e trazer consciência para todos os processos que vão estar acontecendo dentro de vocês, porque pode ser que vocês queiram reagir, né? E aí reagir não é legal, porque tomou, levou, sabe? Assim, aquela coisa daí não fica legal também. Tragam consciência para a confusão, para as dificuldades, para as questões kármicas que vão surgir, porque não tem muito escapatória, não, tá? Tá ruim, não gosto, tá desagradável, vamos colocar assim. Não é de bom tom esse eclipse. Nossa, tinha uma mulher, era isso, né, na pandemia, que era uma mulher muito engraçada que falava isso. Enfim, então temos essa configuração horrenda para esse eclipse, tá? Aí o que que acontece em paralelo a isso? A outra configuração que segue o eclipse é o grande trígono. Se forma, né, na sequência aqui um grande trígono. Então, por mais que tenham bloqueios e confusões nesse eclipse, tem toda uma outra configuração hiperdinâmica acontecendo, que é o trígono de Plutão para Urano e tudo mais, isso daqui, tipo assim, é como se tem aquele conflito, tem uma questão que vai surgir e tem todo o combustível, tipo assim, tem uma explosão que vai acontecer. E tem, sim, gás, tem combustível, tem fogo, tem pólvora, tem tudo para acontecer. Tipo assim, sabe? Tem oxigênio para que o fogo, para que a casa pegue fogo, tá? Configuração que temos aqui. Então é isso aí mesmo, tá, gente? Tenta não reagir, mas não vai fugir, mas precisa resolver, precisa jogar merda no ventilador, desculpe, né, a, a imagem, né? É bem isso aí. Não vai ter como fugir, não, tá, gente? E piora. Sim, dá para piorar. Porque eu não trouxe essa informação ainda, ó. Marte entra em Escorpião no 22 e no 24 ele faz quadratura para Plutão no dia exato. Ele já vai estar em quadratura, que eu vou mostrar para vocês aqui. O Marte esteve em Libra. Daí no eclipse ele vai estar em Libra ainda, já na sequência no dia seguinte ele entra em Escorpião, que é um signo muito forte para Marte estar, que fala sobre intensidade, transformação, e ele vai encontrar de forma tensa Plutão, que é um planeta que fala de transformação, de conflitos de poder, de briga de titãs, né, de pessoas grandes. E fala, né, até de agressividade, e tudo. Então a gente tem uma configuração coletiva muito tensa na quinzena, tá? Então a gente vai ver aí o pessoal brigando, tendo conflitos, muita tensão. Então, assim, não tem muito mais o que falar, gente. Lembra assim, tudo sempre vai passar, né? Tudo vem por motivo, aquilo vem para ter uma transformação. Então, no nível pessoal, o que que eu digo para vocês? A minha dica é a seguinte: tem algo que precisa ser trazido à tona para ser purgado, eliminado, criterizado, né? Categorizado, reorganizado. Mesmo que você não queira, isso vai vir. Coisas que surgem agora vão ser o combustível dessa finalização que vai aí até fevereiro, março, que é o finalzinho de peixes. Então, deixa tudo vir à tona. Vai ter tensão, vai ter briga de poder. Quanto mais você reprimir essa necessidade de bater de frente, assim, né? Tem gente que não gosta de conflito. E tem gente que é puro conflito. A gente tem normalmente essas duas tipos de pessoa, e essas duas pessoas normalmente se relacionam. A que põe panos quentes e a Zé Tretinha estão sempre juntos no relacionamento. Então, o que que precisa acontecer? O Zé Tretinha precisa se acalmar, né? E não pode reagir a tudo, pelo amor de Deus, engula um pouco de sapo. E essa que engole sapo precisa vomitar um pouco, precisa aprender a reagir, precisa aprender a se defender, a falar o que quer, o que precisa, honrar suas necessidades pessoais, porque senão fica sempre nesse jogo.
Então, aqui a gente está tendo um momento onde esses tipos de conflito podem surgir, que vão, né, conflitos de poder. Precisamos trabalhar essa dinâmica e ver que sapo que você está engolindo, né? Talvez você esteja engolindo sapos e esse sapo vai travar e ou você morre engasgada ou você vomita esse sapo, pelo amor de Deus, tá? Então tá o ambiente perfeito para que isso aconteça. E na vida a gente precisa às vezes de um céu assim para que tem coisas na nossa vida, né, que são aquela coisa que a gente não quer resolver porque a gente sabe que vai dar muito trabalho. Também tem, tá? Tem aquela coisa chata ali, aquela coisa que tá fermentando. Esse eclipse para mim é perfeito isso assim. Tem aquela coisa ali que tá fermentando, que tá incomodando, mas que você fala assim, ah, eu tô com preguiça de mexer nisso, porque vai dar um trabalho limpar essa. Ah, eu não vou. Aquela gaveta, sabe aquela gaveta que vocês têm? Vocês jogam tudo ali para não ter que lidar? Mas aí foi acumulando, aí começou a juntar bicha, aí começou a juntar pó, aí começou, enfim. E chegou a hora de abrir a gaveta, tirar o bolor, vai ter bicho, vai ter que matar, vai ter que jogar fora, vai ter que queimar a gaveta. Mas não vai dar para continuar tendo a gaveta. Então, tem momentos que a gente precisa de um céu assim, para que possamos arrumar aquela gaveta que é né, a pedra debaixo do. Como é que é? A pedra no sapato da nossa vida, tá? Então, esses céus assim são bons para isso, porque não vai ter como fugir, tá? E é a maneira da gente poder arejar algum ponto na nossa vida, certo? Então é isso. Fiquem também. Ai, ai, quer me ver morrer, né? Ai, Tiffany, que desespero. Gente, para. Sempre teve momentos difíceis e sempre vai ter um momento fácil. Nós, universo é impermanência, tá? Não vai ter um momento onde o céu vai se alinhar todinho. Então, é previsão do tempo. Tem dia que vai chover, e tem dia que vai fazer sol, tem dia que vai fazer arco-íris, e por aí vai. Então, quando vier um arco-íris, você fala, ai, que lindo, e tira foto. Quando chover, você não vai ficar reclamando que tá chovendo, porque você vai gastar muita energia com negatividade, só ficar, ai, tá chovendo, tá chovendo. Gostar de chuva? Não gosto, mas precisa molhar as plantas. O dia cinzento me deixa deprê? Deixa, mas dias cinzentos acontecem. Se eu ficar, o dia já tá cinza, já não gosto. Eu não gosto. Fico assim, amuada. Mas, gente, se além de estar cinzento, eu ainda ficar reclamando que tá cinzento, eu tô dando combustível para um sentimento. Tá cinzento, ok, hoje é um dia, então eu vou tomar um chá, fazer uma coisa mais gostosinha para compensar esse mal-estar interno. Então, por favor, muda esse padrão de ficar na reclamação de que tá difícil, que tá tenso. Sim, tá difícil, tá tenso, não é para ficar ignorando, não. Mas nessa de ficar toda hora, oh meu Deus, vai acabar o mundo. Não usa astrologia para isso. Usa astrologia para autoconhecimento, para, né, vai chover, vou levar um guarda-chuva, né? Tiffany falou que vai levar leva um guarda-chuva, vai vir umas coisas aí nessa quinzena que são mais tensas. Então se preparem, né? Não tem jeito. Falei que outro eclipse estaria legal e esse aqui estaria enfim, né? Um cocôzinho. Então é isso, meus amores, fiquem bem, tá? Na próxima quinzena, eu imagino que eu terei vários relatos aqui de coisas, mas eu espero que dentro do possível vocês passem bem, né? Nem, gente, não vai ter tragédia, não necessariamente, tá bom? Não é isso, por favor. Eu sei que vocês têm, né? Claro, eu também teria medo, né? Mas vamos lá, vamos fazer essa limpeza final aí nesse setor. Eu vejo vocês no próximo clima. Até lá.